Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, cara, colega psicólogo, a essa live. E se você quer compartilhar aqui, esse é um bate-papo psi. Vamos compartilhar aqui a sua prática, as suas dicas, assim como eu também vou compartilhar as minhas. Então compartilhe aqui também. Esse é um bate-papo e venha pra cá. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre dicas práticas para a aplicação dos testes psicológicos. E para quem não me conhece, eu sou Amélia Garcia, eu sou psicóloga, eu moro aqui no estado de Rondônia, eu sou especialista em avaliação psicológica e especialista em psicologia do trânsito. Bom, gente, e assim, essas dicas, né, são dicas realmente assim que a gente vai aprendendo, né, no dia a dia, aprendendo em aplicar testes mesmo, né? Eu sempre digo por aí, né, que desde 1981 eu estou aplicando testes psicológicos e eu posso dizer que eu já apliquei mais de 30 avaliações, ou seja, eu já fiz mais de 30 mil avaliações psicológicas durante esse meu tempo aí de carreira na área da psicologia, né, em avaliação psicológica. Bom, e quem for chegando, vai me dando aí um oizinho, vai me dizendo de onde você é, deixa eu verificar aqui se está liberado para comentários, vocês vão entrando e me dizendo. Bom, gente, olha, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, é sobre a postura do profissional, né? Eu tinha um professor, né, que ele dizia o seguinte, olha, principalmente na área do trânsito, né, você tem uma grande responsabilidade em passar a imagem de um profissional psicólogo, tá? E por que ele dizia isso? Ele dizia o seguinte, porque, olha, a pessoa quando ele faz 18 anos, né, o cidadão faz 18 anos, ele vai tirar a carteira de habilitação. Para muitos dessas pessoas, para muitos, né, é o primeiro contato que ele tem com um psicólogo, certo? E aí, esse primeiro contato é o que realmente vai levar ele a, né, ter uma imagem positiva ou negativa. E o pior que não é da pessoa, é do psicólogo. Então a gente tem que ter assim uma responsabilidade muito grande com relação a esse primeiro contato, né? Para que a gente passe uma imagem positiva, para que a pessoa veja o psicólogo, o trabalho da psicologia com bons olhos, né? Bom, uma outra coisa também, gente, é a questão, por exemplo, de roubas, né? Nós sempre aprendemos nos cursos que, assim, o psicólogo que aplica testes, que faz avaliação psicológica, ele não pode se vestir assim, tipo como uma árvore de Natal. Eu digo isso porque, infelizmente, eu já vi muitas colegas, né, que vão aplicar testes em cima de um salto muito alto, né, com brincos enormes, enfim. Então, que acontece? O profissional ali, ele chama atenção sobre ele, né? Quer dizer, ele tira a atenção do candidato, né, do avaliando ali, para estar voltada para os detalhes, né, e tudo o que essa pessoa está chamando atenção, tudo que o profissional está chamando atenção. Então a gente tem que realmente, sabe, se vestir de uma roupa simples, digo assim, roupas neutras, né, e é importante também a questão, por exemplo, do sapato, né. Eu tenho atendido aí várias pessoas que me procuram para entrar com recurso judicial, pessoas que reprovam em concurso público.
E lá eu vejo, assim, muitos deles comentam, né, que às vezes o psicólogo ali, né, na avaliação, na aplicação dos testes, às vezes começa a andar dentro da sala, mas não se preocupa com o barulho do salto, né, ou até o barulho do calçado ali. Porque veja bem, gente, olha, a gente quando tá aplicando teste, fica aquele silêncio profundo. Então, assim, um barulho de salto, né, chama muita atenção. Um outro tipo de ruído que as pessoas reclamam muito, né, é a questão, por exemplo, do ar-condicionado. O ar-condicionado, né, ele depende ali, faz um ruído ali que também atrapalha. Então, assim, tudo isso que eu tô falando para vocês são, assim, as condições ambientais, porque nós sabemos que uma sala de aplicação de teste, ela tem que ser uma sala neutra, ela tem que ter uma ventilação ou um ar-condicionado, ela tem que ter o quê? Nas paredes, uma cor neutra, uma cor lisa, não pode ter nenhum tipo de quadro e, como diz, tem que ser uma luminosidade adequada, se não for a luz natural, a luz artificial adequada. Então a gente tem que dar para o avaliando ali as condições ambientais, né, necessárias para ele desenvolver bem o teste. Então a gente tem que pensar em tudo isso, o ambiente, nós temos que pensar na nossa postura como profissional, temos que pensar na nossa vestimenta, né? Enfim, tudo isso, né? E isso tá lá nas nossas resoluções, essa questão de ambiente, né? Isso tá lá. E outra coisa também, aplicar o teste, você tem que aplicar com naturalidade, né? Então, assim, eu sugiro que nos primeiros momentos que você aprende um teste, que você vai aplicar esse teste, né, que você treine antes, aplica em casa, aplica no marido, aplica no filho, aplica num parente e você vai o quê? Treinando para se sentir mais segura. E mesmo lá na hora que você, vamos supor que seja uma aplicação coletiva que você vai fazer, então ali às vezes, né, a gente se sente inseguro um pouco, né? Mas a partir do momento que você se sente insegura, você pode ler as instruções do teste. Mas com o tempo você vai adquirindo o quê? Né? A naturalidade. É lógico que com a prática que a gente vai melhorando, né? Não é só o psicólogo com a aplicação de teste, mas é todo profissional, qualquer profissional. Quanto mais ele faz, cada vez ele vai fazendo melhor, sempre melhor, né? E aí depois você vai o quê? Usar a sua linguagem, né? Não há necessidade de você falar exatamente igual está lá no livro. Você pode falar com as suas palavras, desde que você não saia daquele contexto ali, desde que você não passe informações que não constam ali, né? Então, por exemplo, eu já tive pessoas que às vezes, por exemplo, reprova no teatro, né? Reprovar, que eu falo assim, ele não alcançou uma pontuação classificada como dentro da média, ok? E aí eles dizem o seguinte, que quando o colega vai aplicar o teste, as pessoas perguntam assim, eu tenho que fazer rápido, eu tenho que fazer devagar, né? Não, você pode fazer com calma, quer dizer, no teste não está escrito que é para a pessoa fazer com calma. Então a gente tem que ter muito cuidado para não introduzir aí esses arranjos, né? Que às vezes sai assim, porque o TEACO mesmo, o TEACO FF, né? Ele é um teste. Oi, Edna, tudo bem, Edna? Ele é um teste assim que você tem que dizer o seguinte, que a pessoa tem que trabalhar com atenção e com rapidez. Não, é isso que tá lá. Então, não é fazer com calma, não é fazer rápido, entendeu?
Então, assim, você pode usar a sua linguagem de uma forma natural, mas que não saia dentro daquele contexto ali, né? Que vem ali no manual a forma de aplicação, né? E assim, uma outra coisa também que é importante, né? É a questão, por exemplo, da linguagem, né? Se vem, por exemplo, uma pessoa que tem um curso superior, você vai estar falando com ela de uma forma, um tipo, um vocabulário, digamos assim. Se é uma pessoa, por exemplo, que tem lá um nível primário, né? Ou seja, o fundamental, primário era antigamente. E então, essa pessoa que tem um nível fundamental, ou então se a pessoa chega, ela tem ali o ensino médio, mas é supletivo. Aí quando ela começa a escrever ali o nome, perguntar as coisas, enfim, você já vê que tem mesmo uma deficiência, afinal é supletivo, né? Essa pessoa, você tem que conversar com ela de uma outra forma. De outra forma que eu falo assim, não é você entregar o quê? Mais mastigado para essa pessoa, né? Já, por exemplo, se vem um engenheiro, um médico, você já vai utilizar um vocabulário, ele já tem um entendimento maior, né? Tem um nível de inteligência maior. Então, é diferente, né? Esse trato aí que a gente tem que ter com cada candidato, com cada avaliando, né? Bom, uma outra questão também é o seguinte, né? Porque todo teste, principalmente testes de aptidões, testes de personalidade, não. Fora o palográfico, né? Tem o treino, né? O treino que a gente faz. A maioria dos testes tem esse treino. O treino, ele tem que ser muito bem feito. Por exemplo, um teste de atenção, se você vai aplicar o teste de atenção ali no treino, você tem que ir lá e você tem que conferir se a pessoa fez aquele treino corretamente, né? Às vezes eu vejo assim alguns profissionais, entendeu? Eu apliquei o treino, se ele não fez certo, problema dele. Não, a gente tem que ter essa responsabilidade de saber que a pessoa entendeu exatamente o que ela tem que fazer. Isso tem que ficar muito claro. E antes de você, por exemplo, começar a cronometrar o tempo, né? Você vai perguntar para a pessoa: tem alguma dúvida? Você quer me perguntar alguma coisa? E sempre avisar a pessoa: olha, a partir do momento que eu começo a marcar o tempo do teste, ninguém pode perguntar mais nada, né? Eu tive um problema, acho que há uns 4 meses atrás, né? Eu fui fazer uma aplicação coletiva e tinha uma das pessoas, né, uma avalianda, que era muito ansiosa. Então, tudo ela perguntava, né? Eu sempre respondia, mas no momento que eu marcava ali para iniciar o teste, aí não, ela não perguntava. Mas enfim, teve uma outra pessoa que estava na mesma sala com essa avalianda e ela reprovou, né, no exame psicológico para CNH. Não alcançou a pontuação que é cobrada. Então, o que aconteceu? Ela veio depois dizer para mim o seguinte, que ela iria fazer o reteste, mas que ela não iria pagar a taxa, porque ela foi prejudicada por aquela mulher que tinha ali feito bastante perguntas para mim. E eu, no momento, eu coloquei isso para ela, né? Que, infelizmente, eu não teria como, você entendeu? Ter controle. Eu não tenho controle sobre essa situação. Porque vocês estão numa sala coletiva. Uma pessoa pergunta, tem dúvidas sobre o teste, eu tenho que responder. Agora, se essa pessoa tem muitas dúvidas, faz várias perguntas, e o outro que está na sala se sente incomodado por isso, e depois ele vai mal no teste, porque se sentiu incomodado porque a outra pessoa perguntava demais. Então, assim, a gente vai passando essas experiências, a gente vai vivendo isso e a gente sempre vai aprendendo, né? Eu, na verdade, com 37 anos que eu
faço avaliação psicológica, eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Foi a primeira vez, né? Então, voltando à questão do treino, né? O treino, ele tem que ser bem feito. Então, você vai aplicar, por exemplo, um teste de atenção, né? Principalmente nos testes de atenção, tem um treino, a pessoa tem que fazer, aí você vai fazer a correção desse treino, para ver se ela fez certinho, e aí depois que você vai passar as orientações do que a pessoa vai ter que fazer, a tarefa que ela vai ter que desenvolver do outro lado da folha, tá? E uma outra coisa, gente, é o seguinte também, sempre que você aplicar um teste, principalmente os testes de atenção, né? De um lado, a pessoa preenche ali nome, idade, data, enfim, os dados pessoais dela, né? E do outro lado, quando ela vai assinar lá, a gente sabe que são apenas traços. Então, é interessante que a pessoa assine do outro lado, né? E de preferência de caneta azul, tá? Para todo mundo que faz perícia, né? Por exemplo, exame psicológico para o trânsito é uma perícia, né? Exame para manuseio e porte de arma também é uma perícia. Então, você está atuando ali como um perito, porque, gente, tem uma diferença entre o profissional, que é o perito, e entre uma avaliação psicológica mesmo, que não se trata de nenhuma perícia, né? Uma avaliação, às vezes, para um possível tratamento, acompanhamento clínico, enfim, para terapia, né? E o profissional que trabalha com perícia, ele tem que ser um profissional mais informal, né? E realmente aplicar o teste e avaliar dentro ali, como diz, não sendo tão assim, não criando aquele vínculo, né? Eu digo isso porque quando o candidato chega, né? A gente, lógico que tem que fazer aquele rapport inicial. É um rapport muito breve, mas tem que ser feito. Aquele primeiro contato, né? Enfim, alguma coisa, porque a pessoa ela já chega tensa, né? Chega já nervosa, tensa, ansiosa. Então você tem que fazer alguma coisa ali, né? Puxar algum determinado assunto até essa pessoa dar uma relaxada, né? E realmente se preparar para aplicar o teste, né? Eu tenho observado o seguinte com relação a essa forma, né, que a pessoa se apresenta. Quando você vai aplicar, por exemplo, testes de atenção, às vezes se você aplica, por exemplo, primeiro o palográfico, parece que o palográfico a pessoa se solta mais, né? Se você aplica logo de início um de atenção, a gente percebe que sempre no primeiro teste as pessoas não se saem bem, né? Não tem um bom desempenho, mas por quê? Porque a gente percebe realmente isso, né? Que aquela tensão que ela chegou ali, ela ainda, né, não tá à vontade ainda para realmente fazer o teste. Então a gente vai fazendo isso daí, né? Começa, por exemplo, um teste de personalidade, começa pela entrevista, ou você pode começar, por exemplo, até por um teste de inteligência, que é um teste um pouco mais demorado, pelo R1, por exemplo, né? Até ele realmente assim se sentir mais à vontade, se sentir relaxado. Então, o que eu estava dizendo para vocês, né? Então, todas essas testes, essas provas de perícia, a gente sempre tem que pedir para a pessoa assinar do outro lado da folha, né? Onde tem a tarefa que ela vai desenvolver, né? Onde ela vai passar o traço ali, sempre aquele tracinho inclinado, né? Por quê? Porque pode acontecer, como já aconteceu comigo uma vez, né? Da pessoa olhar e falar assim, não foi eu que fiz isso, né? É lógico que isso daí vai levar você a fazer uma análise, né, daquela pessoa, porque se não foi ela quem fez, então quem foi que fez? A não ser que apareceu algum fantasma ali e fez, né? Enfim. Mas é importante que tenha, né, os testes sejam todos assinados, fazer assinatura
tanto de um lado como do outro, né? E, bom, com relação, por exemplo, ao reteste, né? Aquela pessoa, por exemplo, no porte de arma. No porte de arma, nós podemos fazer o reteste. A pessoa ela vai retornar no mínimo 30 dias. É diferente do trânsito. O trânsito, geralmente, aqui em Rondônia, a gente que dá os dias. Vai depender muito da situação, né? Mas para porte de arma é 30 dias. E aí, nesses 30 dias, quando a pessoa volta, né? Ela já tá fazendo o quê? Uma segunda vez, ela já passou, ela já teve uma experiência com teste psicológico, ela já conhece o local, ela já conhece o profissional que vai atendê-la, enfim. Então, há possibilidades dela ir bem melhor do que a primeira vez, né? Por isso que muitas pessoas passam no reteste, até por essa questão aí de adaptação de ambiente, né, por ter já conhecido o que é um teste psicológico, já ter feito, enfim. Mas a pessoa que vem para o reteste, a gente nunca pode esquecer que é uma pessoa que precisa de um atendimento mais, digamos assim, individual, um atendimento mais personalizado, né? Assim, como diz, entre aspas, né, digamos assim, um teste mais mastigado, uma orientação mais mastigada, para que realmente a pessoa entenda, né, o que ela tem que fazer. Isso é muito importante. Você nunca deve iniciar o tempo de um teste se a pessoa realmente ela não entendeu o que ela tem que fazer. Quando você tiver dúvidas, você pode perguntar para a pessoa, olha, o que você explica para mim, fala para mim, o que você tem que fazer? Aí a pessoa vai te explicar com as palavras dela e você vai ver se realmente ela entendeu, né? E assim, também queria colocar aqui, né, a questão das correções online, né? Tem muitos testes, agora são as editoras de teste, né, colaborando com a gente, no sentido de estar aprimorando, né, cada vez mais aí essa correção dos testes, né, inclusive, por exemplo, os testes de atenção, principalmente, né, se não me engano, o TEACO-FF, o TEALT, o TEAD, né, eles têm ali várias tabelas, então tem a tabela por idade, tem a tabela geral, tem a tabela por escolaridade, já falei, por sexo, enfim, vários tipos de tabela. Então, você pode usar, se a correção ela é online, você vai ter ali já a pontuação de todas as tabelas, ok? Mas se você, por exemplo, vai corrigir, né, você pode usar uma ou outra tabela, né? Mas de preferência, você sempre use aquela tabela que vai o quê? Beneficiar, sempre beneficiar a pessoa. Então, olha, nessa tabela aqui, por sexo, sexo masculino, por exemplo. Aqui, ó, ela tem um percentil maior, então vou usar essa tabela, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem lá por escolaridade, se ela tem um ensino fundamental completo, então você pode usar a tabela do ensino fundamental, se a quantidade, a pontuação dela, né, ajudá-la a ter um percentil maior, né? E assim, eu queria também, né, comentar com vocês, né, sobre os tipos de avaliação que eu já fiz, né? E eu quero até dizer para você que não está aqui ao vivo agora, né? Mas que você que vai vir depois assistir essa live, né? Deixe a sua pergunta aí, faça o seu comentário. Comente, pergunte, que depois eu vou ver aí que você realmente deixou uma pergunta ou um comentário e eu vou te responder, tá certo? Mas, voltando aqui nas avaliações que eu já fiz, né? Ultimamente, eu tenho feito muita avaliação. Trânsito, né? Que é uma área que eu trabalho desde 1981.
Trabalho também com avaliação psicológica para a contratação, né? Seria auxiliando o RH de algumas empresas, né, que eu tenho parceria. Enfim, então a gente vai fazendo, mas de vez em quando surgem algumas avaliações assim muito diferentes, né? Por exemplo, eu já fiz uma vez, nunca me esqueço, uma avaliação para casamento, né? Foi o juiz que pediu a avaliação de uma psicóloga, porque tinha o candidato, enfim, né, o avaliando, ele queria se casar. Só que esse avaliando, ele tinha um tutor e ele também tinha uma certa, digamos assim, especialidade, né? Especialidade que eu digo assim, ele tinha algum tipo de digamos, deficiência, não é nem esse termo que se usa mais, né? Mas vou colocar aqui. Alguém aí souber me corrige, tá? E então ele recebia, né, um salário aí do pai, que era aposentado, funcionário federal. Então ele tinha esse dinheiro por mês que ele recebia aí do pai dele, falecido, né? E a mãe era tutora. E aí ele conheceu alguém e quis casar. E foi aonde o juiz pediu o parecer, né, a avaliação de um psicólogo, o que seria aquela pessoa se casasse, né, como que seria esse relacionamento dele, se seria viável ou não, enfim. E aí então foi que a gente realmente tem que estudar, né, foi bastante interessante isso, uma experiência para mim, porque assim você conhece, né, você aplica os testes, mas você aplica a entrevista, você faz toda uma anamnese, enfim, e você conversa com as partes e realmente você pode dar a sua opinião, né, do que seria aquele casamento lá, né, enfim. Bom, gente, mas hoje, né, era isso que eu tinha aqui para falar com vocês, tá? E, inclusive, eu quero sugestões de temas, tá? Pra gente estar falando aqui, toda quinta-feira a gente vai ter o nosso bate-papo psi aqui, a gente vai estar falando sobre avaliação psicológica. É claro, essa live é uma rede aberta, né? E por isso a gente vai, assim, realmente ter um cuidado, né, do que realmente possa ser falado e que não vai aí comprometer, né, como diz assim, aquilo que é privativo do psicólogo, né, aquilo que realmente é privativo e a gente sabe que a gente tem que guardar isso, não é verdade? Né? Então, deixa a sua pergunta aí, tá? Um tema pra gente estar aqui batendo papo, conversando, e eu espero você toda quinta-feira aqui, né? Quinta-feira às 19h30, né? Horário de Brasília, tá? Então, aliás, 19h30 não, peraí, 21h30, horário de Brasília. No fuso horário aqui, agora, né, com horário de verão, para nós aqui em Rondônia é 19h30, tá? Mas já vamos fixar, 21h30, sempre horário de Brasília, tá bom, gente? Então, um abraço, tá? Até a próxima quinta-feira e tenham aí um excelente final de semana. Beijos e o meu abraço para vocês, colegas. Tchau, tchau!